Oi, gente, vamos falar um pouquinho aqui sobre continuar a conversa que a gente estava tendo na semana passada sobre pulsão de morte, né? E sobre o além do princípio do prazer. Bom, eu vou ler para vocês um trechinho do Mal-Estar na Civilização, que é o nosso texto base, e retomar alguns pontos que foram pontos de polêmica na nossa conversa de quinta-feira, principalmente sobre a satisfação e sobre a questão da compulsão à repetição. São os dois pontos que me parece pelo menos, que ficaram mais quentes, assim, que ficaram algumas dúvidas, talvez tenha ficado em aberto, não sei, a gente pode conversar. Mas, além do princípio do prazer, é algo no aparelho psíquico que Freud percebe a partir da compulsão à repetição, do que ele chama de compulsão à repetição. Isso ele faz em 1920, num texto chamado Além do Princípio do Prazer, que a gente não está entrando nesse texto aqui, mas algumas pessoas já conhecem e trouxeram coisas que leram que Freud fala nesse texto para a nossa aula. Então, por exemplo, alguém falou sobre o fato de que talvez essas repetições que o Freud percebe e que retornam, vários pacientes repetem coisas que fazem mal para eles próprios, que parece que causa sofrimento, que causa problemas e que é uma coisa que nunca foi fonte de sofrimento, que nunca foi fonte de prazer, então que não teria por que se repetir. Por exemplo, vamos pensar no exemplo, a gente falou muito sobre relação abusiva, né? Então, talvez a gente possa pensar numa pessoa que namora sempre alguém que faz ela sofrer, que maltrata ela, né? Como numa relação abusiva. Trata ela mal, faz ela se sentir inferior, e isso é um padrão, uma coisa que se repete. E aí o Freud percebe então que isso não tem por que se repetir, isso não gera nenhuma espécie de satisfação. E aí algumas pessoas disseram, não, mas isso pode ser que seja uma tentativa de elaboração de alguma coisa que aconteceu, que não ficou bem resolvido, e o aparelho repete como uma tentativa de se assenhorar disso, dessa questão que ficou mal resolvida. Pode ser. Aí a Júlia falou alguma coisa assim no sentido de que tem coisas que não são passíveis de serem elaboradas. Tem coisas que se repetem e que não é uma elaboração que nunca chega a acontecer. Então já seria diferente de uma elaboração que se faz a partir de uma repetição, né? Então, se alguma coisa não vai ser elaborada nunca e mesmo assim se repete, já não faz tanto sentido a gente dizer que a repetição tem a ver com uma tentativa de dominação desses impulsos, dessa excitação desligada, não elaborada. E aí o Marcos falou, olha, eu acho que vocês estão querendo amenizar um pouco a pulsão de morte. Porque a ideia da pulsão de morte é justamente que tem coisas que se repetem que não são compatíveis com o nosso bem-estar, que não se repetem para o nosso bem, para a nossa felicidade. E essa é a polêmica em torno da pulsão de morte, justamente, né? E essa é a ideia do Freud, em 1920, quando ele cria a pulsão de morte, quando ele dá nome à pulsão de morte, né? Quando ele faz esse novo dualismo pulsional, pulsão de vida e pulsão de morte. A ideia do Freud é que é radical, é que tem alguma coisa que encaminha para a desagregação do nosso psiquismo. E a pulsão de vida, por outro lado, seria algo que leva à união, à formação de unidades cada vez maiores. Então, isso é um problema. O que fazer com isso, né? A gente pensou um pouco na clínica, a pessoa que chega ali falando, olha, eu segundo relacionamento abusivo ou o milésimo relacionamento abusivo que eu me envolvo, eu quero saber o que eu posso fazer para modificar isso. A gente não vai dizer, olha, aceita que é a pulsão de morte e você tem que conviver com isso. Não, tem formas diferentes de apresentação da pulsão de morte. Não precisa ser assim. Tem outras formas. Por exemplo, a separação também, a gente falou disso, né? A própria separação tem uma coisa desagregadora também, né? Tem um movimento de quebrar alguma unidade. Então, a separação pode ser uma saída também e pode ter pulsão de morte envolvida numa separação de uma relação abusiva. Então, o fato de que existe algo no psiquismo que encaminha para esse lado que não é compatível com a felicidade, não quer dizer que a gente tenha que se resignar com isso também, né? Mas
talvez seja importante a gente fazer essa tentativa de não apaziguar tanto essa ideia. Vamos ver, porque o Freud falou disso depois de muitos anos de clínica. Então ele percebe pacientes, por exemplo, que quando começam a resolver uma questão sintomática, vão embora, não querem mais continuar a análise. Então isso é um outro motivo para Freud falar que parece que realmente tem algo aí que atravessa a pessoa sem que ela perceba e que vai contra o ideal de felicidade dela. Eu vou ler aqui a parte do Mal-Estar na Civilização que continua um pouco o que eu falei da outra vez e que vai ajudar a gente a clarear alguns aspectos. Está no capítulo 3. Não vou falar a página porque a minha edição é outra, é diferente da edição que está no Moodle. Mas é assim. Para o problema de saber que é tão difícil para o homem ser feliz, parece que não há maior perspectiva de aprender algo novo. Já demos a resposta, pela indicação das 3 fontes de que nosso sofrimento provém: o poder superior da natureza, a fragilidade de nossos próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar os relacionamentos mútuos dos seres humanos, na família, no Estado e na sociedade. Quanto às 2 primeiras fontes, nosso julgamento não pode hesitar muito. Quanto à terceira fonte, que é essa fonte social de sofrimento, nossa atitude é diferente. Não admitimos de modo algum. Não podemos perceber por que os regulamentos estabelecidos por nós mesmos não representam, ao contrário, proteção e benefício para cada um de nós. Contudo, quando consideramos o quanto fomos mal-sucedidos, exatamente nesse campo de prevenção do sofrimento, surge em nós a suspeita de que também aqui é possível jazer, por trás desse fato, uma parcela de natureza inconquistável. Dessa vez, uma parcela de nossa própria constituição psíquica. Então Freud diz, parece que tem alguma coisa aí que não é possível de ser domada. Não é porque as leis são inadequadas, é claro que isso não quer dizer que a gente não possa tentar fazer leis melhores ou tentar regulamentar as nossas relações de formas mais satisfatórias, mas tem alguma coisa que, uma parcela de natureza inconquistável no próprio psiquismo. Tem alguma coisa que não tem o que se possa fazer para domesticar totalmente. E é o que a gente falou na aula de quinta. O princípio do prazer é a lógica da felicidade e a lógica da descarga. Prazer é a descarga de excitação. A felicidade é buscar prazer e evitar desprazer. Mas a lógica do além do princípio do prazer, a lógica da pulsão de morte, não é a lógica da descarga, não é a lógica da felicidade. É uma outra lógica. É uma lógica em que se busca um excesso, em que o excesso não traz felicidade. O excesso, por exemplo, é muito comum a gente falar de nas relações abusivas, né? Para usar o exemplo que a gente tem falado na aula, que as pessoas têm trazido para pensar a pulsão de morte. Às vezes é um apaixonamento muito grande. Então se vive uma relação abusiva, mas com uma grande paixão, uma coisa da qual não se pode escapar. Então é um excesso. Não necessariamente traz felicidade. E esse outro aspecto de que pode-se mudar as leis, pode-se mudar as formas de regulamentação, e deve-se muitas vezes, mas isso não é garantia de que vai se domar essa tendência aí que leva para essa tendência da pulsão de morte, né? Aí o Freud fala, inclusive, poxa, como é que a gente conseguiu tantos ganhos tecnológicos? Na época dele já tinha tido muitos ganhos, né? Esse texto é 1929. Telefone, trem e telescópios e outras coisas mais. Como a gente teve tantos ganhos e isso não gerou felicidade? É porque parece que a tecnologia tem um problema econômico nisso tudo, né? A gente já falou do aspecto econômico, da importância disso no psiquismo. Tem um aspecto econômico que eu posso falar com meu filho que foi morar longe, diz o Freud, por telefone, mas ele não teria ido morar longe se não tivesse trem para trazer para a nossa realidade. A gente pode fazer chamada de vídeo na época do coronavírus, mas talvez não tivesse coronavírus, se não tivesse tanto desmatamento ou tantos problemas advindos do excesso de
ocupação dos seres humanos no nosso planeta? Não sei nem se dá para fazer relação, mas enfim, só para a gente pensar um pouquinho no que isso quer dizer que o Freud está falando. O Freud fala, ele usa uma expressão que eu acho muito bonita, a gente parece que virou um deus de prótese, que já é uma expressão meio irônica, né? E por fim, só para a gente fechar aqui as questões sobre pulsão de morte por hoje, claro, né, que a gente já tem muito que falar sobre isso, é importante dizer que a pulsão de... Quando Freud cria a pulsão de morte, lá em 1920, além do princípio do prazer, ele unifica a pulsão do eu e a pulsão do objeto. O Marco já falou isso no vídeo, mas só para ressaltar isso. Então, tinha um dualismo antes entre pulsão do eu e pulsão do objeto, e Freud diz, não, o eu também é objeto de investimento libidinal. A libido também é colocada no eu. O eu é objeto da libido. Então, o novo dualismo de Freud é entre a pulsão de vida, que unifica a pulsão do eu e a pulsão de objeto, e pulsão de morte. A pulsão de vida, que busca unir em partes cada vez maiores, e a pulsão de morte, que encaminha para a desagregação, que pode ser também desagregar para renovar. Tá? A gente vai continuando então.